Bom dia, pessoal. Gente, eu odeio quando vocês passam nessas lombadas. Hoje eu coloquei meu nome na lista, mesmo assim não me escalaram. E aí eu mandei mensagem pro responsável. Aí eu falei, tem como ver a rota no 48? Queria me dar pro mesmo lugar que eu fui ontem. Que pra mim foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E não me responderam. Aí ele pediu, gente, quem tá disponível? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer sábado e domingo pra compensar 2 dias que eu fiquei parada? E ele mandou assim, gente, quem tá disponível, vem pra base. Isso já era 4 horas da manhã, gente. Eu tava cansada ainda do dia anterior. Eu dormi muito pouco. E o corpo doendo. Eu ia sair 4 horas da manhã na fio, que tava, no frio que tava 9 graus. Ainda pra ter incerteza se ia pegar uma rota ou não. Aí eu acho que todo mundo pensou dessa forma. E aí o que ele fez? Só pra vocês entenderem. Ele começou a perguntar nos grupos. Fulano, Beltrano, Ciclano, que tá tendo disponibilidade pra tal região. Aí as regiões que tem lá, algumas pessoas responderam. E aí carregou todo mundo, né? Tem que carregar. Aí o que ele fez? Ele mandou assim no grupo, quem tem disponibilidade pro 48 vem, porque tem bastante rota. Eu sei mais ou menos as rotas que tem, pra ser bem sincera, tá? Eu sei mais ou menos as rotas que tem. Mas hoje meu marido falou que vai me ajudar pra gente terminar cedo, pra gente poder sair mais tarde com o neném. Ele tá de férias, é os últimos dias de férias dele. A gente não teve tempo ainda de sair com ele. Então não é só trabalho, né? É família também. Então ele vai me ajudar pra gente terminar bem rápido. Pra ver se termina até 3 horas da tarde, pelo menos. Por que 3 horas? Porque são 10 horas. Vai dar 10 horas, são 9h42. Eu vou até lá, vou carregar, vou voltar. E eu só vou carregar se for 3 bairros que ele me passou, que pra ele é melhor pra dirigir tudo, mais rápido, porque eu só vou ficar na entrega de dirigir. Então eu vou lá, vou carregar. Se eu carregar, eu falo pra vocês. Se não, eu só vou devolver, os pacotes que ficaram de ontem, que eu não achei. E foi por causa desses benditos pacotes. Que aí agora eu vou trazer pra vocês um relato que eu acho que ninguém sabe. O cara quer passar no farol vermelho e eu que tô errada. Ai, gente, só Deus. Vou passar um negócio pra vocês. Ninguém tinha me falado sobre a questão dos bônus. Logo quando eu fui aprovada, eu falei pra vocês aqui como funcionava a Shopee, né? Final de semana, dava bônus. E eu achei estranho que sempre tem os mesmos nomes na lista no final de semana. Mas tudo bem. Eu não me importava, até porque não me importa na verdade, né? Porque o meu foco é segunda. É segunda a sexta. Se eles me escalarem de segunda a sexta, eu não vejo problema.
Que pra mim, de segunda a sexta, é o fluxo pra mim. Sábado, domingo, só se eu não rodar na semana. Porque sábado eu posso fazer pela Total. Ainda mais depois do que aconteceu hoje. Com certeza eu prefiro fazer pela Total. Que aconteceu ontem, né? Gente, então se você tá gostando do vídeo, dá um like, compartilha, assiste até o final, ajuda muito. Eu tô criando conteúdo com todo carinho e coração pra vocês, então dá essa força aí também pra colega, porque tá difícil. Gente, sobraram 7 pacotes. A minha taxa de aprovação tava 98,7%. O que é isso? É a taxa de desenvolvimento do entregador. Eu tava nessa taxa, tava ótimo. Ótimo. Desempenho também bom. Porque eu sempre faço de tudo para entregar aqui na minha região. Então, se sobra 1 ou 2 pacotes, eu tento entregar no dia seguinte cedo e depois vou carregar. Ou vou carregar e converso com a pessoa se eu posso dar baixa antes, pego todas as provas. Gente, eu converso, eu sou muito de conversar. Porque se não conversar, a gente não resolve nada, né? E então, conversei com essas pessoas. Eu sempre dou um jeito pra mim não ficar com ocorrência pra eu devolver. Esses dias eu devolvi 2 ocorrências porque não teve jeito. Por isso que a minha taxa de 100% caiu pra 98,7%. Aí ontem, achei estranho. Sobrou esses pacotes, só que vamos lá. 7 pacotes. Um dos pacotes não tinha como eu entregar, porque o vizinho, o cara da oficina pediu pro vizinho receber o pacote. E esse vizinho não tinha a chave de segurança, tá? Então, sem palavra-chave, não pode deixar o pacote. Segundo, 2 locais que a pessoa colocou do endereço, gente, eu não achei o número de jeito nenhum. Joguei no Google Maps, joguei no Waze, joguei em tudo. Saí perguntando, não consegui. E olha que eu ia ter que devolver mais pacotes, tá? Foi graças à ajuda de uma colega lá da base que tava fazendo entrega também. Ela mora na região. Por isso que é ruim fazer região às vezes que você não conhece. E aí ela foi falando, ó, colega, é aqui, ó, é aqui, enfim. Aí ela falou, ó, ali você faz esse, ali você faz esse. Ó, ali você já não vai, já que você não conhece a região. Se desse pra trocar os pacotes, eu trocava com você, porque eu conheço, eu entro lá de boa. Aí esse era um dos pacotes que tava comigo, eu não entreguei. Pô, se a pessoa que mora lá falou pra não descer, por que eu vou me arriscar? Não vou. E era uma invasão. E eu falei, não vou entrar. Aí eu peguei conversando com ela. Ela falou, ó, esses daqui ali tinham 12, gente, 12 pacotes. E ela conseguiu me salvar ainda em muito pacote. Ela me salvou com 5 pacotes ainda. Na hora que eu finalizei, que eu fui ver o valor, eu falei, não, tá tirando com a minha cara. Que eu me matei de trabalhar. Fui uma das primeiras pra carregar. Cheguei aqui. Cheguei 4 horas da manhã. Cheguei aqui 5 horas da manhã pra carregar. Quer dizer, saí de casa 4 horas da manhã. Pra chegar aqui, fazer tudo direitinho. Tô com o pulso até doendo, porque uma das caixas era muito pesada. Pra tirar R$220. 220. Nossa, mas tá achando pouco? Em vista do que eu, Thaís, estou pegando pela Shopee, sim, achei muito pouco. Porque aonde eu moro, onde eu resido, eles pagam melhor. Então, sim, achei muito pouco, até porque o erro não foi falha minha. Outra coisa, um dos endereços não era lá. Então eu tinha que devolver realmente o pacote, independente. Não tinha ninguém com esse nome na casa. E os outros pacotes, gente, não tinha ninguém. Uma vizinha queria receber, mas veio com um papo que não sabia se era ou não a pessoa. Por via das dúvidas, eu não ia até o fim do mundo depois. Por conta de uma PNR.
Então eu não entreguei o pacote pra ela. Então, sim, se você ficar com mais de 2 pacotes pra devolver, o pessoal falou que não desconta valor, realmente. Não desconta o valor do dia da saída, mas o seu incentivo, a sua periculosidade, que é o que você ganha no montante, quase R$ 200 a mais, vai descontar, tá bom? Então, foi isso que aconteceu comigo. Eles descontaram quase R$ 200, mais de 200, né? Por da periculosidade, descontaram descontaram o deslocamento e descontaram o valor de incentivo do sábado, que é R$ 40. Então, eu fiquei sim no prejuízo, porque eu abasteci, coisa que eu tava adivinhando, né? Eu abasteci R$ 60, sobrou quase nada pro meu marido rodar. Abasteci 60. Tive que comer, porque eu só tinha levado pouquinha coisa, achando que ia terminar rápido, porque a rota tava parecendo muito tranquila, gente. Muito tranquila mesmo pra fazer. No começo foi muito rápido, um pedaço do lugar foi muito rápido. Mas quando foi pro outro lado, foi onde tudo começou a piorar. Se eu tivesse pegado só naquele lugarzinho concentrado, eu tinha terminado até meio-dia. Porque no outro lado, eu comecei a entregar às 7h45, que foi quando eu cheguei lá. Era 9 horas, eu já tinha terminado aquele lado. O que me atrasou foi o outro lado. Então, é fogo, assim, gente. É muito complicado mesmo. Vou falar pra vocês. Isso aí me deixou ontem bem chateada, bem desmotivada. E serve de alerta pra vocês, tá? Eu sempre prego pra fazer o correto. Então, eu fiz o correto, tudo bem. Às vezes, é o que eu falo, que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, se eu tivesse entregue um dos pacotes pra vizinha e depois a sua PNR ia ser pior. Esse da palavra-chave, se eu tivesse entregue sem a palavra-chave, eu não ia conseguir finalizar. Palavra-chave, o valor é alto. Então, às vezes, o valor seria pior, bem maior. Então, é aquela coisa que eu falo. Tudo tem os seus porquê, né? Tudo bem, foi esse valor, vai me fazer falta, vai. Mas foi que nem meu marido tava falando. Vai hoje, pega na onde a gente mora, a gente zera pra sua taxa subir de novo pra 100%. E aí você pega o incentivo de domingo. Porque o incentivo de domingo, eu lembro que eu mostrei pra vocês que é maior do que sábado, do que todos os outros dias. Então a gente tá contando com isso agora. Que o incentivo de hoje, domingo, seja melhor do que o incentivo de sábado, pra poder não ficar com um monte de pacote pra subir esse valor aí, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha que trazer pra vocês. Então, se atentem, né? A quantidade de pacotes devolvidos. O hub que eu atuo, não sei se são todos que estão fazendo isso. Eu tava conversando com a menina pelo TikTok, que ela é de Guarulhos. Ela falou que o hub de lá também tá fazendo isso. Os hubs que estão entregando, que você devolve mais do que 5 pacotes, eles estão fazendo um treinamento obrigatório. Só depois de fazer o treinamento é que pode carregar. Eu não sei aí na sua cidade se tá assim também. Mas se tiver, então você já começa aí a se organizar, porque você não pode depender 100%, eu sempre falei, apenas de um aplicativo. Não tá dando mais certo com a Shopee? Vai pra Total. Ah, não tá dando certo com a Total porque o valor da Total é baixo? Vá pra Mercado Livre. Mercado Livre tá pagando pouco? Faz iFood, pô.
Eu fui abastecer, a menina falou assim pra mim: colega, eu saio daqui, ela é frentista. Eu saio daqui e vou fazer iFood de bike, mano. Eu vou pro centro. E ela chega lá no centro, ela tem que fazer no mínimo R$150 de entrega pra ela fechar na semana R$1.400. Entendeu? Então, não é de dizer que não tem como, gente, fazer um extra, fazer um dinheirinho. Porque tem como. Ela trabalha, ela acorda de madrugada. Depois ela vai fazer iFood. E ela chega em casa 9 horas da noite acabada pra dormir. Pra 4 horas da manhã ela tá abrindo o posto. 3 horas ela levanta. Então pra vocês deu pra entender que todo mundo pode fazer uma renda. Todo mundo não fica dependendo dos outros. Ela aluga a bike, tá? Ela não comprou a bike. Ela aluga porque tem o seguro. E é baratinho. Cada hora ela paga R$10 o dia de locação. Então compensa, compensa, tá? Bom, senão esse vídeo vai ficar longo. Eu ainda queria mostrar pra vocês eu separando, mas pelo jeito vai ficar pra outro vídeo. E tem bastante vídeo já aqui eu separando mercadoria, né? Preciso começar a gravar eu fazendo a chamada lá, o povo, eu gritando. Acho que só tem um aqui, eu gritando pro povo, entrega. E até a próxima, gente. Curte, compartilha, salva pra ajudar a amiga aqui. Tchau, tchau. Pai, aí, bora trabalhar? Olha lá, ó. Como é que tá o carro? Uhul! Ó, gente, carreguei 10h49. Não, peraí. 11h49. Quase meio-dia, gente. Olha a hora que eu tô saindo. Mas tá bom. Vai ficar como se fosse período da tarde, ó. O carro tá cheio. Cheio, mas só tem volume alto, tá, gente? Não... Tá cheio, mas mais de volume alto. Porque tem bastante caixa grande. Então, o que eles fizeram? Eles estavam precisando muito que fizesse essa entrega. Eram 2 rotas que eles estavam precisando que fizesse hoje ainda. Então ainda abriram uma exceção, carregaram tipo uma coisa que eu conveniava a eles, mas também me conveniava, né? Eles carregaram depois do horário aqui, que se carrega só até as 9 da manhã, a não ser que dê algum problema, principalmente dia de domingo. À tarde no domingo aqui não tem carregamento. Então eles têm que encerrar o carregamento até as 9 para eles começarem a organizar para quem vai coletar na segunda-feira de manhã. Então, conversei com o rapaz sobre o valor, ele me explicou, aí ele arrumou lá o valor, aí ele estava explicando que depende muito do que eu coloquei lá na hora da entrega. E antes mesmo de finalizar tudo, antes de eu entregar os pacotes, eles já descontam os valores dos pacotes. Por isso que o valor tava tão baixo. Aí ele arrumou, aí caiu o incentivo, caiu tudo certinho. A única coisa que não caiu foi a periculosidade. Aí ele tava explicando que a Shopee tá arrumando isso pra ver se consegue pagar a cada 15 dias o valor total de cada dia trabalhado. E eu carreguei pra perto de casa, não é longe. É um lugar que eu já entreguei pela Log. É um pouquinho distante, mas é um lugar distante, como eu posso dizer. É um pouquinho complicado para entregar no sentido de... as ruas são muito estreitinhas. Mas eu tava falando com o meu marido, vou falar com ele na verdade, né? Que ainda não cheguei em casa. Eu já deixei meio que separado, como só tava eu lá dentro, eu deixei já meio que organizado. E aí o que eu vou fazer? Esses volumosos eu vou deixar tudo anotado igual eu fiz aquele dia numa folha. E vamos tentar entregar eles primeiro. Tava pensando em fazer isso, ó. Porque hoje eu vou ter que levar meu filho, ó. Tá vendo? Já deixa assim, ó. Eu tava pensando em deixar assim, anotadinho. Aí... abri a curva demais. Lasquei. Aí eu vou deixar tudo organizadinho,
bonitinho. Tá tendo evento aqui na região, então eu não quis pegar lá pra onde eles queriam, pro Jabaquara hoje. Era uma rota muito boa, gente. 30 pacotes. 30 pacotes, eu ia ter, com certeza 30 pacotes eu termino em 2 horas. Ainda mais porque eu conheço a região onde era pra entregar. Só que eu expliquei pra ele, né? Eu tinha que voltar pra casa. E aquela questão que eu falei no começo do vídeo, no vídeo anterior, que eu acho que o pessoal já sabe, né? Que no domingo eu já tinha falado que era pra família. E eu só vim carregar mesmo, porque meu marido falou, não, pode carregar que eu te ajudo. Porque senão eu não ia carregar. Tô sendo bem sincera pra vocês, eu não ia carregar. Mas carreguei. E enfim. Agora eu vou fazer essas entreguinhas aqui. Quando eu começar mesmo, de fato, eu gravo pra vocês. E quando eu finalizar também. Não sei se eu vou conseguir ficar gravando, né? Vocês já sabem, né? Que eu já como separo tudo direitinho. Vocês já sabem, pra não ficar muito lixando nos vídeos. Mas em relação ao valor, eu queria que vocês entendessem, tá? No vídeo anterior, eu falei o que aconteceu. E nesse eu tô explicando. O rapaz arrumou lá, eu devolvi os pacotes, subiram o valor correto. E aí subiu o valor de tudo, menos a periculosidade. Porque, que nem eu falei, por conta, né, dessa questão aí, deles estarem arrumando os valores direitinho da periculosidade, eu não recebi ontem, no caso hoje. Mas enfim, hoje eu tô mais feliz, mais tranquilo. Cheguei em casa, tomar um café que eu tô com a fome. Ai, por que esse cara freou tanto? Ih, gente, tá tendo blitz. Correria. Ó, pacote e correndo. E aqui já nessa rua aqui, já entreguei lá na pracinha lá. E vamos nessa. Vamos que vamos, né? Tem que estar rápido. Ver se entregar meio-dia. Cheguei aqui, ó. É aqui, ó. Entrega! E vamos lá. Gente, eu tenho umas ruas que eu falo pra vocês, né? Essa rua ela é contramão, ó. Então a gente tem que fazer andando. Aí essa casa que eu fiz agora é a 4ª tentativa, porque ninguém quer descer do carro e andar, ó. Tudo isso aqui que eu andei, ó. Tá vendo? E meu carro, ó, tá lá na frente. Então por isso que eu falo que cada um tem seu diferencial. E eram os remédios de um senhor. E ele falou, ai, minha neta comprou pra mim. Muito obrigado, filha. Ele, já tô esperando, já tem uma semana que esses remédios acabaram. Então às vezes, gente, por mais que é cansativo pra você, não custa você se pôr no lugar do outro. Porque agora só vê uma criança, um senhorzinho, né? E pensa na alegria, me chamou até pra almoçar. Ele fez peixe e convidou pra almoçar, tá vendo? Aí seguimos aqui, falta 25 pacotes.
Oi, gente, como eu tinha falado pra vocês, esse foi o valor que eu fiz no sábado, corrigido, com R$ 40 de incentivo. E deu um total aí de R$ 320 e eles pagaram o pedágio. Esses 585 do domingo foi porque era uma rota especial que eles precisavam com urgência, que nem eu falei pra vocês. Então essa rota ficou no valor de 585, porque eles me pagaram 240 do valor do dia e mais o valor que era a rota especial de emergência, que eles dobram o valor, tá bom? Então é isso. Obrigado por ter ficarem até aqui. Curtam, compartilhem, comentem. E em relação ao KM, é esse valor que tá aí, tá bom? Eu que eu tive que abastecer e eu errei 2 vezes a rua. Como eu errei a saída 2 vezes e eu tive ainda que abastecer, então o meu KM deu um pouquinho a mais do que o da própria Shopee. Então é isso, curtam, obrigada, compartilhem.